Olá, obrigado pelos corações. Tô só colocando aqui um comentário fixado com o tema. Deixa eu ver se eu consigo, né? Tudo bom, Mônica? Vai mandando aí pros amigos, aviãozinho. Só clicar no aviãozinho e mandando pros amigos. Consegui. Então, gente, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo voluntário da Astra. Tô aqui hoje para apresentar mais uma Quarta Legal. Eu acho que a sétima edição. E hoje a gente tá aqui para falar sobre a diferença de gênero fluido e assexual. No dia 6 agora de abril foi comemorado o Dia do Orgulho Gênero Fluido e também o Dia do Orgulho Assexual. Então a gente escolheu esse tema devido a isso e a várias questões, né? É um assunto muito pouco difundido, tem muitas dúvidas ainda no próprio universo LGBT. Então estamos aqui para falar com as pessoas leigas, estamos aqui para trazer dúvidas. A caixinha de sugestão tá aí aberta para você que quiser mandar sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, fique à vontade. Não vou citar o nome de quem mandar, então vai ser anônimo, né? Eu vou poder ver quem mandou, mas não vou falar quem mandou. Então fiquem bem à vontade, tá certo? Eu vou convidar agora o Newton, que ele vai participar com a gente. O Newton é o Walter, tá, gente? Olá, Walter, tudo bom? Olá, boa noite, tudo certinho? Tudo bem, boa noite. A menina aqui já perguntando se a quarta legal tem a ver com o domingo legal. Não, não tem, né? A gente não vai fazer humilhação, não vai ter, não vai de volta para minha casa, né, Paulo? Mas e aí? Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você. Tá, tranquilo. Bom, boa noite, meu nome é Walter, eu sou advogado, moro aqui em São Paulo. Me identifico como, gentileza, Mônica, me identifico como um homem cis, sou assexual, sou não monogâmico. O que mais posso falar sobre mim? Me identifico como pan, mas sou bi também, então estou aí em vários lugares, né? Eu atualmente estou à frente do Núcleo de Saúde e Diversidade, da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. E estamos aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a sexualidade, sobre gênero fluido. Quanta coisa, hein, Walter? Nada. Parabéns, parabéns. Ô, Walter, então tá, para começar nosso assunto, nosso tema de hoje, acho que seria legal começar com um conceito. O que é que você acha? Não, acho justo. Sim. É, Justo, né? Vamos começar assim. Só falar, realmente as nossas comunidades elas compartilham esse dia, né? O dia 6 de abril, assim. Vou ser bem honesto, eu não sei se a gente vai continuar compartilhando esse dia ainda. É o Dia Internacional da Sexualidade, no dia 6 de abril, ele foi definido por um comitê internacional de militantes, de organizações que lutam para falar sobre a sexualidade. E a gente acabou apontando essa data. A gente vai estudar se essa data vai ser mantida para o ano que vem, porque ela foi uma data teste, assim, com o objetivo de tentar incluir países não anglofônicos no foco da discussão da sexualidade. Mas, né, o que que é, então, essa sexualidade que a gente está tentando falar? Olha, resumidamente, ela se diferencia sobre quando a gente pensa em pessoa de gênero fluido de uma forma bem simples. De um lado, a gente está falando de gênero fluido, a gente está falando de gênero. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de uma identidade e orientação sexual, que é
por alguém por quem você, né, sente atração sexual. No caso de pessoas assexuais, a gente está falando por quem a gente não sente atração sexual. Porque a sexualidade, na verdade, ela fala justamente disso, sobre a ausência de atração sexual por outras pessoas. Então, a gente fala em ausência total, condicional, circunstancial ou parcial. Essa Perfeito. ausência ela pode acontecer em alguns níveis diferentes, mas ela se caracteriza justamente pela ausência. Muita gente fica meio confusa e fala, mas não, como pode ser uma sexualidade se você está falando de ausência de atração? É isso. Quando a gente pensa em sexualidade, a gente não está falando só sobre sexo em si, a gente está falando sobre formas de conexão com outra pessoa. E sexualidade é algo muito abrangente, a gente não pode reduzir só a sexo, né? Inclusive, é preciso lembrar que a sexualidade não fala sobre sexo, fala sobre atração. As pessoas assexuais podem fazer sexo ou não. E é essa a questão. Então, tipo, essa ausência de atração, ela não deixa de ser uma sexualidade como por si só. Perfeito. Então, assim, eu achei até bacana que você começou a falar sobre isso, Walter, que quando a gente foi fazer o tema, a sugestão era que fosse o gênero fluido versus assexual. E aí eu falei, não, não tem versus, é uma coisa totalmente diferente da outra, né? Quando fala de gênero é sobre identidade e quando fala de assexual é sobre condição sexual, né? Se você se sente condição sexual não, né, Walter? Se você se sente à vontade com o sexo em si, a relação sexual. Eu não diria, na verdade, eu pessoalmente não diria nem se você sente a vontade ou não, porque é isso. Se você, por exemplo, pensar em uma pessoa hétero, ou uma pessoa gay, né, ou uma pessoa lésbica, uma pessoa bissexual, a gente não está perguntando ou falando para as pessoas se ela pratica sexo ou não. A gente está perguntando, na verdade, por quem ela se atrai, né, no caso, sexualmente. Quando a gente fala em pessoas assexuais, a gente mantém só nesse pensamento de por quem pessoas assexuais se atraem sexualmente, a resposta é, olha, ninguém, ou provavelmente ninguém. Se a gente pensar que a gente está falando em um nível de atração que pode existir, né? A gente está falando de sexualidade nessa ausência de atração que vai estar ali, não estar ali de forma total ou não estar de forma parcial. Então, em geral, a gente está falando de uma não atração. Então, a gente não tem que pensar, de novo, assim, no sexo. A gente não pode reduzir sexualidade ao sexo. A gente está falando por quem você se atrai. E eu sempre falo, olha, quando a gente pensa, né, o que é ser homossexual? Homossexual é quando você fala, olha, alguém se atrai por alguém que percebe do mesmo gênero, né? Dentro desse Isso, contexto binário. Então, assim, quando a gente pensa em uma pessoa sexual, a gente está falando, olha, uma pessoa que não sente atração sexual. perfeito. Tá. Então, o que seria, então, Walter, ser assexual? Você já respondeu um pouquinho, mas vamos trazer o conceito mesmo do assexual. Então, quando a gente pensa em ser assexual, a gente está falando de um grupo de identidades sexuais. A gente está falando de várias entidades que se agrupam nos termos de não sentir atração sexual, de forma total, parcial, condicional ou circunstancial. Esses quatro termos eles são importantes porque eles acabam representando as quatro principais identidades da sexualidade, né? Porque se a gente fala que essa atração sexual ou ela não existe ou ela existe só raramente, só parcialmente, a gente está falando que a algum nível ela existe. Então a gente está marcando identidades diferentes dentro desse grupo. Assim. A gente fala em assexuais, a gente está falando, na verdade, de várias identidades e não de uma identidade sexual só. Isso talvez pode deixar muita gente confusa. Sim, Quando a gente fala, né, você fala, eu estou falando de pessoas gays, eu estou falando de pessoas lésbicas. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de algo muito mais complexo. É um grupo de identidades sexuais que tem em comum a ausência de atração sexual. Em algum nível, essa ausência de atração sexual. Isso é importante. E acho que uma coisa que é sempre curiosa assim, mencionar é que quando a gente fala nisso, né? A ausência de atração sexual, você pensa, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que não é assexual,
ela sente atração sexual de forma constante. Isso não quer dizer, e daí a gente começa a ficar meio confuso. Eles falam assim, mas né, isso quer dizer que eu penso em sexo, falo sexo, ou faço sexo o tempo inteiro? Não. A gente está falando em atração sexual. E o que, que é atração sexual? Talvez isso seja o mais importante, assim, para entender quando a gente fala em sexualidade. O que, que é atração sexual? Atração sexual é o desejo específico de praticar ou se envolver em atividades sexuais com alguém ou alguém, né, especificamente. Isso é atração sexual e é justamente por isso que às vezes entender a sexualidade fica tão confuso, porque a gente precisa dar passos anteriores para entender sobre o que a gente está falando e coisas que a gente pensa que todo mundo entende ou todo mundo sabe e quando a gente parar para pensar, a gente talvez não está bem compreendendo o que a gente está falando. Perfeito. E você falou assim, a pessoa que sente vontade de fazer sexo, né? E com a forma constante. Eu pensei aqui, Walter, no. Ai, como chama? Na ninfomaníaca. A ninfomaníaca seria o oposto total do assexual, é isso? Não, quando, quando a gente pensa numa pessoa com mania, esse termo é até meio complexo. Vamos tentar, eu vou tentar só passar por cima, assim. Acho que o Sim. Breno poderia falar melhor sobre isso. Mas normalmente quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de uma compulsão, né? Isso não seria o que a gente está falando desse desejo específico. Todo mundo pode ter, né? A gente está falando, olha, eu estou falando em atração. A atração é um desejo de se envolver em uma atividade sexual. E eu tenho essa atração de modo constante. Eu estou dizendo, eu não quero dizer que o tempo inteiro eu vou sentir esse desejo. Eu quero dizer que quando eu penso na minha vida, eu percebo que há uma presença constante desse desejo voltado para outras pessoas. Quando a gente e é isso que a gente fala assim, você pensar nessa sexualidade é você parar e pensar assim, mas o que eu tô tentando entender sobre essa forma que a minha atração funciona? É uma conversa que às vezes não é tão presente. Eu sempre falo, a gente discute muito sobre sexo, a gente discute muito sobre sexualidade, mas muitas vezes a gente não para ter uma discussão um pouco mais qualificada e entender como a gente realmente percebe esses sentimentos. Até porque é muito comum que a gente passe a usar termos de uma forma uh, como se fossem sinônimos e não são. Né? Por exemplo, você fala, falo o desejo, tesão, atração, como se fosse tudo a mesma coisa e não é. E isso acaba deixando com que a gente tenha um debate que fica confuso, às vezes. E, especialmente se você parar para pensar, olha, né, alguém está falando ali que não sente atração, mas essa pessoa pode praticar sexo, ela pode sentir desejo, tipo, tá ficando muito confuso para mim, então tenta me explicar. É por isso que às vezes a gente sempre fala, olha, o mais fácil é tentar dar um passo atrás, respirar fundo e pensar, olha, vamos tentar devagarzinho e reconstruir a forma que a gente entende essa explicação da sexualidade até aqui, né? Entender essa proposta diferente para ver como essas experiências funcionam. Walter é maravilhoso, né? Você falando assim, parece tão simples desconstruir tudo isso e reconstruir. Isso na verdade, é confuso, um pouco confuso, né? Muito, A verdade é essa. muito confuso. Tem uma perguntinha aqui da menina que ela mandou: como diferenciar, como saber se existe uma amizade ou um relacionamento amoroso, romântico, entre duas pessoas assexuais? Nossa, eu gostei. Olha, essa pergunta acho que ela é bem interessante porque é uma questão que sempre é voltada, né, para pessoas sexuais, é a seguinte. Se você, supostamente duas pessoas sexuais, ou uma pessoa sexual e uma pessoa não assexual que estão dentro de um relacionamento e não praticam sexo, normalmente perguntam, mas qual a diferença disso que vocês têm para uma amizade? É uma questão bem constante, assim. E acho curioso, porque isso, acho que quando a gente fala em assexualidade, uma coisa que a gente passa a questionar muito é o lugar que a gente, como sociedade, coloca o sexo. Né? A gente, em que lugar e como a gente está valorizando esse sexo? Porque
eu sempre falo, olha, qual é a diferença de uma relação? Olha, são completamente diferentes. Você começa, assim, você tá dizendo, aquelas pessoas ali já estão dizendo, olha, a gente tá num relacionamento romântico. Elas não estão vivendo uma amizade. Eu acho que isso é o primeiro ponto óbvio, assim. Se você está de fora, né? Como você reconhece isso? Você reconhece a forma que as pessoas estão dizendo. Uma pessoa está dizendo, olha, essa pessoa aqui é minha amiga, essa pessoa aqui é minha namorada, meu marido, minha companheira, que seja. Não é o Perfeito, perfeito. sexo ou o que essas pessoas praticam ou deixam de praticar dentro daquela relação que vai diferenciar ela, mas é como elas sentem e estabelecem essa relação, né? Daí, talvez tentar entrar mais a fundo, a gente entre em uma questão muito mais intrínseca de cada relacionamento. E por uma questão do sentido, o que eu considero romântico, o que eu considero um relacionamento assim assado e eu quero para mim. Porque, né, são outras questões talvez um pouco mais pessoais. Sim, sim. E falando em questão pessoal, Walter, você que se identifica como assexual, né? Isso, Então eu identifica vou como pegar sexo. o gancho da pessoa que perguntou, Gisele, né? Que ela perguntou aqui no texto mesmo, não foi caixinha. E perguntar para você, como é que você diferencia quando você está sentindo algo por alguém, se esse sentimento seu, não do outro, é amizade, né? Porque a gente sabe que existe amizade colorida, que existe beijo, e se é um sentimento que você quer ter um romance com essa pessoa. Olha, eu vou dar de novo, né? Voltar talvez um passo adiante. Para mim é muito evidente, assim, essa diferença. Eu sempre falo, eu acho, primeiro porque eu sei o que eu quero, né? Ou qual o meu interesse daquela pessoa ali. Por exemplo, eu pessoalmente, assim, não tô beijando meus amigos por aí, a não ser que peçam um beijo por algum motivo específico. Mas, então eu acho muito claro para mim uma linha entre querer o que é uma relação ou não. Quando a gente pensa em pessoas sexuais, a gente precisa entender que muito do modelo tradicional de como a sexualidade é apresentada, ela não funciona. Foi nesse sentido que a gente tentou apresentar um modelo para que justifique a forma que as atrações ou as experiências que as pessoas assexuais sentem sejam mais compreendidas em um modelo chamado de atração dividida. Porque, por exemplo, por que eu me atraio por outra pessoa? Eu me atraio, por que você se atrai por alguém? Você se atrai em razão dessas inúmeras atrações. Isso tudo a gente costuma chamar de sexualidade. Se uma pessoa sexual, mesmo não sentindo atração sexual, ela continua se atraindo por outra pessoa, mesmo não sentindo atração sexual. Essa atração dela está baseada em outros tipos de atrações. Atração romântica, estética, sensual, platônica. É com base nessas atrações, nesses sentimentos que a pessoa sente, que ela provavelmente vai entender qual tipo de relação ela está buscando. Se você tem um sentimento de buscar uma construção romântica com outra pessoa, provavelmente você está buscando uma relação romântica. É que quando a gente pensa nessa ideia de uma relação romântica, a gente tem que pensar que existe uma construção social sobre isso, e talvez o que seja romântico para mim pode não ser o que seja romântico para você. E isso não só pensando em pessoas sexuais, a gente está falando em qualquer tipo de pessoa, não é? Tipo, o que pode ser romântico para mim não é romântico para você, e às vezes isso não me encaixa, a gente não tem a mesma sintonia. Mas Isso, começa por aí. perfeito. Por isso que é importante frisar, né? E isso é para o Walter. Né? O Walter é assim, tem a ver com o autoconhecimento, né, Walter? Se você não se conhece, não tem como perguntar ao outro o que é que você é. Só você vai saber. E aí tinha uma pessoa perguntou, eu não entendi muito bem o que é a sexualidade. Embora não haja atração sexual, há outros tipos de atrações. Oh, é uma pergunta. Há outros tipos de atrações? Por exemplo, pela parte intelectual. É o demissexual, né? E a partir dessa atração, o assexual pode praticar sexo? Então, olha, a sexualidade, assim, eu sempre falo, talvez é simples para mim, mas do óbvio, não é simples. O que é a sexualidade? A atração é a ausência dessa atração sexual. Quando a gente pensa em uma pessoa sexual, é uma pessoa que não sente atração sexual de forma constante. O que isso significa? Vou tentar, então, voltar.
um pouquinho de novo nisso para Tá. tentar explicar melhor. Quando você pensa em uma pessoa que sente uma atração sexual constante, a gente está dizendo que dentro da vida dela, ela sente constantemente desejo de se envolver em atos sexuais com pessoas com quem ela se encontra. Isso não quer dizer que todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Isso quer dizer que, de uma forma constante na vida dela, ela sempre sentiu desejo de se envolver com pessoas específicas, ou né, de uma vez só, ou pessoas individualmente, para praticar atos sexuais. Isso a gente chama de atração sexual. Quando você tem esse sentimento constante na sua vida, você passa a pensar na sua vida e pensar assim, olha, tipo, eu senti isso, a gente está falando de uma pessoa que não é sexual. Quando a gente pensa numa pessoa sexual, ela nunca sentiu isso. Ou então ela sentiu isso uma vez há muitos anos atrás, ou às vezes ela sentiu isso, tipo, ela lembra de uma pessoa no colégio que ela se apaixonou e ela pensou e depois não mais. A gente está falando dessa constância que a gente está falando. Quando a gente para pensar, a gente, né, é nisso. A gente não, eu sempre falo, às vezes a gente foca na prática do sexo e não é na prática do sexo que a gente baseia normalmente as identidades sexuais. A gente baseia na atração por outras pessoas. Uma pessoa sexual, ela pode praticar sexo independente da atração, né? E por motivo que quiser. Ela pode praticar sexo porque ela acha interessante, porque ela acha divertido, ela acha prazeroso. Então, aí depende muito de cada pessoa. Ela pode, sim, tanto praticar sexo não sentindo atração sexual dentro de uma relação ou fora de uma relação, como ela pode praticar sexo com uma outra pessoa. Sentindo essa atração sexual, né, em algum nível, ou não. E como ele perguntou, sim, essas outras atrações podem ser a base de um motivo que leva essa pessoa a praticar sexo. Porque quando a gente para pensar, né, por que alguém pratica sexo com outra pessoa, eu sempre falo, olha, eu posso dar milhões de motivos. E um desses motivos só pode ser que ela sentiu atração sexual. Eu posso praticar sexo com outra pessoa porque eu posso me sentir carente. Eu posso praticar sexo com outra pessoa porque eu acho uma atividade prazerosa. Eu posso praticar sexo porque eu acho divertido. Eu posso praticar sexo porque eu quero ter filhos. Eu posso praticar sexo porque eu acho isso uma troca. Eu posso praticar sexo porque eu vejo isso numa atividade profissional. Existem milhões de motivos para uma pessoa praticar sexo, né? E a gente, às vezes, simplifica as coisas quando elas não necessariamente são tão simples assim. Com certeza. Então tá. Então quer dizer que a pessoa sexual, ela pode sim fazer sexo, gente, né? Por diversos motivos, né? Pode, É, como qualquer e outra aí, pessoa. como qualquer outra pessoa, com certeza. Isso. E Assim aí, como qualquer outra pessoa poderia não praticar sexo, né? É por isso que a gente fala. Se a sexualidade fosse só a gente discutir, não quero praticar sexo, né? Existe celibato, abstinência, que são coisas completamente diferentes da sexualidade, desde então por aí há muito tempo, assim como a sexualidade. A com sexualidade, certeza. ela fala sobre essa ausência de atração e como isso impacta a vida de uma pessoa, como você passa a perceber um mundo diferente por não sentir essa atração. Com certeza. Você responde automaticamente. A menina perguntou: a sexualidade não poderia estar ligada à falta de libido ou à diminuição dela? É muito Então, complicado, né, Walter? A falta de na libido verdade, é uma assim, ó, condição. quando Vá, a pode gente falar. pensa, bom, você é até mais psicólogo, né? Talvez quem deveria responder essas perguntas são os psicólogos, mas quando a gente pensa num corpo em falta de libido, a gente se roubando a psicologia e a psiquiatria, a gente está pensando teoricamente num corpo que está em processo de depressão. Porque a gente fala, a libido, por exemplo, acho que é uma ideia ideal. A gente normalmente pensa só em libido sexual. Até porque quando você abre uma revista, você vê, e você não transa mais, melhore sua libido, né? E a gente fala, olha, libido é um processo que alimenta qualquer processo do seu corpo. Se você levanta pelo libido. Fome, você tem fome pela libido. Então, a ausência dessa libido, ela não está necessariamente ligada ao sexo. Ela pode estar. Sim, existem sexuais que não vão sentir libido. Libido ligado ao processo sexual. Porque a libido, ela tem que estar presente no corpo. Ela tem que estar potencializando desejos.
Inclusive, essa questão, né, de desejo, ausência ou não de desejo, é uma briga muito grande que alguns setores da psiquiatria e da psicologia têm com a sexualidade e não entendendo a sexualidade. Porque dizem, pessoas sexuais não sentem desejo. A gente fala, olha, a gente não está falando exatamente isso. A gente está falando sobre, talvez, desejo sexual específico voltado para outra pessoa. Quando você para pensar sobre desejo, você sente, sim. Você sente desejo de inúmeras coisas. Você sente desejo de ouvir música, você sente desejo de correr, você sente desejo de praticar um esporte. A gente, né, de novo, não pode, tem que tomar cuidado com simplificações que são muito comuns na linguagem. A gente sente fome, sente sede, isso também é desejo, né? Isso também é desejo. E está potencializando pela libido. Por isso que a gente fala, olha, a atração sexual, né, assim, é um processo finalístico. Você tem que ter você tem que ter libido, você tem que ter libido. Potencialize um processo sexual, se tornando uma libido sexual, para poder ter desejo sexual. E se você tiver desejo sexual, esse desejo sexual precisa ser voltado a uma outra pessoa. E daí sim a gente está falando sobre atração sexual. Então, esse caminho todo, em teoria, é o que faz alguém sentir atração sexual. Quando a gente está falando em uma pessoa sexual, é porque esse caminho, naturalmente, ele não ocorre. Uma pessoa sexual ela pode sim ter desejo sexual, isso não é incomum, só que o desejo sexual dela provavelmente não vai ser voltado ao outro, porque daí ela não vai sentir atração sexual. Nossa, que legal. Legal. Mas daí acho que isso passa talvez em uma conversa inicial, são um processo que deixa as pessoas muito confusas. Mas É... é bem possível isso. Nossa, teríamos que fazer uma live só para sexual, uma só para gênero fluido, né? É bastante coisa, pode vir. E aí o tio Gigi, tudo bom? Ele comentou, se o desejo sexual está diminuindo, a gente pode perceber que os outros aspectos da vida também estão, né? Isso pode ser uma condição que ela está passando, e aí isso vai acontecer. Não tem nada a ver com a sexualidade. Sim, exatamente. E pensando assim, Walter, quando é então que a gente sabe se eu sou assexual? Porque na puberdade lá a gente começa a ter esse desejo sexual ou não. Como é que eu vou diferenciar, já que não ter desejo sexual, se eu não tenho, eu nunca vou saber o que é ter. Olha, eu vou dizer que isso é uma questão bem complexa. Primeiro, por esse simples fato que você pontuou, assim. Eu vou dizer que quando eu era mais novo, né, primeiro adolescente, assim, esse termo eu já o conhecia, mas eu conhecia em um outro contexto, então eu nunca me imaginei, entendi como ser sexual, fui me entender muito mais tarde. E uma coisa que a gente sempre discute dentro da comunidade sexual é isso, né? Como você entende algo que você não sente? O que é entender algo que você não sente? E é engraçado que quem muito mais discutiu sobre desejo sexual e atração sexual são pessoas assexuais do que pessoas que não assexuais. Porque pessoas não assexuais sempre presumiram que isso é uma verdade universal, que todo mundo sente isso. Então, de repente, foi quem caiu a quem não sente, né, passar a discutir, olha, então é isso, a gente não sente isso e a gente está buscando entender o que é isso. Foram daí que vieram muitas dessas construções, né, a gente, obviamente, usou de estudos que já existiam para tentar construir isso. Mas ainda hoje é mais fácil entender como é sexual porque existe muito mais informação sobre a sexualidade. Mas, na verdade, muitas vezes é um processo muito difícil e muito doloroso, porque ainda hoje, normalmente é o que sobra, assim. Eu sempre falo, é muito comum que as pessoas se descubram assexuais fazendo um checklist. Porque ainda hoje, provavelmente, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, você provavelmente é doente, tem algum problema, vai no médico, e você vai começar a tentar procurar todos os problemas ou tudo que está de errado com você. Quando Biologicamente. você tentou eliminar tudo, a última coisa que sobrou é a possibilidade de você ser sexual. Eu, pessoalmente, acho isso muito cruel, assim. A gente passa muito por essa experiência e não é um processo que deveria ser. Né? Deveria ser um processo talvez inverso. Tentar entender se lá no começo essa possibilidade de você ser sexual, isso não é algo que está ali, né? Desde sempre. Você não precisa, né, ir em um médico para tentar provar que você é sexual. Você não precisa fazer um exame de dosagem hormonal para dizer,
né? Eu sou assexual. Você não precisa passar meses, anos em um psicólogo tentando provar que você não tem nenhum trauma para dizer que você não é sexual. Acho que é importante, inclusive, dizer isso, assim, apesar da sexualidade não ser trauma, não ser doença, não ser nada, como qualquer outra identidade, uma pessoa vai se dizer ser algo pelo motivo que ela quiser e ela achar justo ou pertinente, assim. Isso para a gente é muito importante, né? Você é o que você, como você se identifica e você não precisa se justificar para ninguém. Nossa, eu Existe tô. muito uma discussão para dizer, a sexualidade não é trauma, a sexualidade não é isso, não é isso, não é isso, e é verdade. Só que a gente tem que entender que dentro de uma sociedade onde existe uma cultura normativa em que o sexo é normativado, muitas pessoas acabam buscando refúgio dentro da sexualidade, né? E a comunidade sexual como um todo, ela, desde muito cedo, entendeu que buscar, assim, buscar essa inquisição sexual, vamos dizer, buscar isso, entender por que uma pessoa sexual ou não era algo que a gente não queria fazer. Tipo, por que você se identifica como sexual não é importante. Pode ser sim que existam pessoas que se identificam sexuais por algum trauma, por algum bloqueio, por alguma dificuldade, mas isso não faz com que a sexualidade, como uma identidade sexual, deixe de ser algo que é real, se transforme no sinônimo de uma doença, se transforme no sinônimo de trauma. Eu acho que são coisas diferentes e são processos que a gente precisa entender com muito mais cuidado e com muito mais delicadeza. Eu, por exemplo, sempre fico muito arrepiado assim, quando alguém diz, você precisa ir, né? Aí, a indicação. Precisa ir um psicólogo, você precisa ir passar por um endocrinologista. E eu falo, olha, você não precisa, ninguém, primeiro que ninguém te manda passar para lugar nenhum para você dizer ter certeza que você é, né? Então, já começa assim, você não precisa fazer prova para ninguém do que você é. É óbvio que muitas vezes, às vezes surgem pessoas mais velhas que ficam se questionando e falam assim, olha, às vezes, né, eu estava aqui, estava ali, e a gente fala, olha, às vezes vale você entender na sua vida por que essas coisas foram feitas, né? Talvez você pratique o sexo na sua vida inteira, mesmo não sentindo atração, porque você vive dentro de uma sociedade em que o sexo é considerado norma. Então você pratica o sexo porque você entendia que você devia praticar sexo. E essas são experiências que você muitas vezes só consegue ter quando você começa a ter essas discussões sobre isso. Então, Sim. é curioso. Por mais que eu diga que a gente não quer falar sobre sexo, a gente acaba falando muito sobre sexo. Fala, tem que falar, né, Walter? Isso tá assim, me abrindo aqui a cabeça para inúmeras possibilidades. Eu fui dar uma pesquisadinha com dados, e aí eu vi que cerca de 2,5% dos homens e 7,5% das mulheres, entre 18 e 80 anos, se dizem assexual. Eu acredito que esse número pode ser muito maior quando a gente fala que o sexo é algo da sociedade, né, Walter? O Prosex, né, da USP, ele costuma estimar que seria, por exemplo, a gente tem uma porcentagem de população brasileira de quase 10% de pessoas Hum, sexuais. E a gente entende que esse número seria muito maior, justamente por isso, né? Porque a gente fala, olha, a sexualidade, ela na verdade são várias identidades. Ela não, então a gente pega um espectro muito grande. E a gente, obviamente, não está falando isso porque a gente, sei lá, tem uma agenda de transformar as pessoas, né, do planeta em pessoas assexuais. Mas é porque a gente acha que a discussão sobre sexo e sobre sexualidade precisa ser melhor qualificada. Inclusive sobre esse entendimento de que você não é obrigado a praticar sexo. E o sexo, ele precisa, né, se ser praticado, com consentimento. sim. Inclusive, né, assim, a gente sempre fala, a gente costuma dizer que só sim é sim, mas talvez essa frase, né, precisa ser revista, porque a própria questão do consentimento, assim, e a própria sexualidade, ela passa a entender o consentimento de uma forma muito complexa. E é isso, você está falando de pessoas que não entendem, não sentem atração sexual, então a forma delas consentirem e entender aquele processo é completamente diferente. Legal, legal. Tá, então é uma pergunta que pode parecer boba, mas pode ser uma dúvida de muitos, e eu faço questão de fazer. O assexual, Walter, ele se apaixona?
você quer saber se eu pessoalmente me apaixono ou se pessoas assexuais em geral? Você só Sim, pode falar por você, né, Walter? Mas em geral, é muito completamente possível que uma pessoa sexual se apaixone. A gente está falando, né? O que que é paixão, assim? Sei lá, acho isso meio complexo, mas se representa talvez uma atração muito forte por outra pessoa, uma atração romântica. É completamente possível que uma pessoa sexual se apaixone. A gente está falando de uma atração assim fugaz, muito forte. Pode ser romântica, pode não ser romântica. Quando a gente pensa nesse contexto de não ser romântica, mas de ser uma atração que busca o Breno tá apaixonado por você, ele falou. que Desculpa. busca é, essa ligação, uma ligação íntima com outra pessoa, a gente pode estar falar também de uma paixão. Essa paixão pode não ser romântica exatamente, mas isso é uma pauta muito menos da sexualidade e muito mais da romanticidade, que busca entender esse processo, né, dessa construção de atração, da atração romântica que existe. Uhum. Ô, Walter, então lá na adolescência, na época da puberdade, esse desejo ele já não existe? Como é a puberdade de um assexual? Olha, eu acho que depende muito, assim, como vai ser uma explicação meio variável, porque, como eu disse, a gente está falando de contextos, né, de muitas identidades. Então, Perfeito. em geral, o que a gente, todo assexual na adolescência tem é se sentir extremamente diferente dos seus pares. Isso é uma coisa que todo assexual se sente, especialmente diferente. Porque é Dos muito comum pais? que na adolescência. Não, dos seus pares, Ah, dos dos pares. seus outros Sim. amigos. Porque a gente é muito comum que durante a puberdade, né, justamente por essa explosão de hormônios, as pessoas sintam um impulso sexual muito mais presente. E mesmo para uma pessoa sexual, mesmo com essa explosão de hormônio, isso não acontece dessa mesma forma. Porque é óbvio, e é inquestionável, que essa explosão de hormônio pode, sim, em muitas pessoas, causar um desejo sexual muito maior. Só que a gente, né, voltando, a atração sexual é quando a gente está falando não só desse desejo sexual, mas esse desejo sexual voltado ao outro. Então isso não vai acontecer. Isso deixa muitas pessoas sexuais durante a adolescência confusas. Inclusive, porque é isso, as pessoas costumam chegar para você e dizer assim, né, não se preocupa, você é muito novo, logo você vai sentir isso. Isso é uma coisa que eu ouvia muito, assim. A gente estava em um colégio um pouco mais liberal, então a gente passou a ter educação sexual desde muito cedo, assim, desde os 10 anos dentro do currículo eu tinha educação sexual no meu colégio. Legal. E uma coisa que meus professores falavam, porém, quando eu dizia, né, tipo, eu não acho que sinto isso, era, você é muito novo. Talvez uns 10 anos eu fosse muito novo, mas não é aquilo. Você vira, tipo, 11, 12, 13, 14, você fala, olha, mas meus amigos estão sentindo isso, eu não tô. Né? Sim. Eu sinto coisas, eu quero estar com outras pessoas, mas eu não estou interessado em fazer sexo com elas. E a resposta só, você é muito novo para isso, não é uma resposta suficiente. A gente está falando de um outro processo aí. Perfeito. Tá, então, pensando assim, Walter, deixa eu formar melhor uma pergunta. É, pensando em identidade de gênero e de orientação sexual, condição sexual, a gente lá na puberdade consegue mais facilmente descobrir e ter isso mais concreto, né? Eu sou homossexual porque eu gosto do sexo oposto. Eu sou bissexual porque eu estou sentindo atração pelos dois. No assexual, como é que seria isso? Não teria, né, uma idade propriamente dita para saber. Olha, quando, né, a gente pensa assim, eu acho, né, melhor separar. Quando a gente pensa numa questão de gênero, eu acho que isso está presente desde sempre e a pessoa, ela provavelmente vai começar a se identificar desde muito nova, desde Sim, bebezinho, por questão de gênero, porque é isso. A gente vive em uma sociedade com papéis de gêneros muito fortes, especialmente numa sociedade extremamente binária. Então, é muito fácil que uma pessoa comece a se entender dentro desse processo em questão de gênero. Quando a gente está falando de uma identidade sexual, eu sempre falo, olha, eu, por exemplo, entendi desde muito cedo que eu era bi. Porque desde muito cedo, né, é isso, a sexualidade não quer falar, não está falando só sobre sexo. Eu acho sempre importante lembrar isso.
Tá. reduzir sexualidade a só sexo é reduzir algo muito grande em uma coisa muito pequena, né? E Perfeito. pequeno porque é isso. A gente está falando de milhões de coisas e a gente reduz numa única experiência. Então, desde sempre eu falo assim, eu sempre soube que eu era bi. Porque eu sempre soube que eu me atraía por pessoas, independente do gênero delas. Era óbvio que quando eu pensei, né, tinha 8, 10 anos, eu não estava pensando em fazer sexo com ninguém. Mas ainda assim eu me atraía por outras pessoas. Então, isso, obviamente, eu estou falando de sexualidade. É que o processo de sexualidade passa a ter um desenvolvimento diferenciado quando, né, uma pessoa entra na puberdade. Então, eu acho que desde muito novo é possível já perceber algumas questões. Quando a gente pensa especificamente na sexualidade, eu acho que a sexualidade ela passa a ser muito mais perceptível durante o processo de puberdade mesmo, porque é aí que a gente está falando desse desejo sexual voltado ao outro. Porque, em geral, uma pessoa antes da puberdade, ela não vai ter desejo sexual. Uhum. A não ser, né, aí a gente está falando em questões muito diversas e não vale discutir essas questões. Mas, em regra, é isso. Esse desejo sexual, ele só vai surgir durante a puberdade. Então, entender como é sexual antes da puberdade pode ser um processo muito difícil. Mas a partir da puberdade você já consegue muito mais. Evidentemente, apontar, olha, eu sou sexual por quê? Porque eu não. O meu desejo sexual, né, ou ele não existe ainda, e pode ser sim, que ele venha aparecer depois, e tá tudo bem naquele momento me identificar como sexual e mais à frente rever essa identidade, porque eu entendi que ela não me serve mais ou ela não é a mais adequada para a forma como eu me sinto, né? Porque afinal de contas é isso. As identidades estão aí para que a gente consiga se explicar melhor ao outro, não para que isso seja uma, sei lá, um carimbo ou uma marca que se siga eternamente. Sim, sim. Afinal de Então isso pode contas, mudar, sei lá, daqui a 5 anos você pode se identificar novamente. eu acho que a gente, né, assim, lembrando que sim, um ponto, sim, sexualidade é algo que pode ser muito fluido para algumas pessoas e para outras não. E quando a gente pensa em termos, né, só pensando em termos, por exemplo, a gente tem uma evolução de termos que acontece muito mais hoje em dia, especialmente porque a comunidade LGBTQIA+, especialmente desde os anos 70, consegue falar muito mais sobre si, consegue pensar muito mais sobre as suas experiências, e com isso, obviamente, termos mais apropriados vão surgindo. Né? A gente, por exemplo, sempre fala, olha, pessoas assexuais, pessoas trans, pessoas não binárias existiram pelo mundo sempre. Dentro de qualquer sociedade, com termos mais variados, a gente tem sociedades que têm registros de gêneros diferentes, distintos, desde sempre. Em qualquer sociedade do planeta, qualquer cultura, né, você encontra gêneros diferentes. A gente tem que lembrar que a gente tem, especialmente né, pensando no Brasil, uma formação judaico-cristã europeia que buscou ter uma construção binária muito forte e apagar muito forte na história qualquer resquício de outros gêneros. Porque quando você passa a olhar para outras culturas, a gente vê outros gêneros ali. Porque a gente consegue entender muito mais facilmente que esse gênero é uma construção social. Está ligado a questões sociais, não é algo binário, permanente, como muita gente tenta apresentar por aí. Mas aí acho que é uma praia que você apresenta muito melhor do que eu sobre isso. Sim, e aí, gente, vocês estão gostando? Tá dando pra entender tudo direitinho? Walter, tô adorando. É, ô, Walter, e aí tem duas perguntas parecidas. Como driblar a situação de se relacionar com uma pessoa que não é sexual e está com desejo sexual? Como Muito driblar? relativo, né? Driblar a situação. Cadê? Deixa eu ver. De se relacionar com uma pessoa que não é sexual e está com desejo sexual. Por exemplo, Olha, você é assexual, me relaciono com você, mas eu quero fazer sexo e você não. olha, é muito provável que uma pessoa sexual ela se relacione com uma pessoa que não é sexual. Isso por uma questão bem simples. A gente está falando de estatística, né? Por exemplo, mesmo que a gente considere que existam 10% de pessoas sexuais no Brasil, a gente está falando então que existem 90% de pessoas que não são sexuais. Então é muito provável nessa ordem matemática
que uma pessoa sexual se relacione com uma pessoa não sexual. Quando a gente tem pessoas nessa relação, a única forma que tem para lidar com isso é com muita comunicação. Porque né, o que a gente fala, como que uma pessoa sexual se relaciona com uma pessoa que não é sexual, com uma pessoa homossexual? Só se comunicando. As duas pessoas precisam se comunicar, precisam ser muito honestas sobre o que elas estão sentindo, sobre seus limites, para entenderem como aquela relação vai funcionar. Porque a gente tem, sim, muitas relações entre pessoas sexuais e pessoas não sexuais que dão muito certo, e a gente tem algumas relações que não dão tão certo, porque não conseguem, as pessoas não conseguem se comunicar. Primeiro, né, as pessoas não conseguem se comunicar. Dois, não conseguem se comunicar. Se bem que eu não gosto desse termo, não dá relação deu certo, mas já falei, já era. Porque a gente pode entender que, às vezes, dentro desses limites, né, o que é um limite, o meu limite, pode não ser um limite que te deixe satisfeito. Então, paciência. Né? O que a gente pode dizer é que, assim, o diálogo é extremamente importante para o entendimento dessas relações. E isso precisa acontecer com muito mais transparência quando a gente pensa que uma pessoa assexual, uma pessoa homossexual, uma pessoa não sexual, elas estão em mundos muito diferentes, porque elas percebem o mundo de uma maneira muito diferente. Então, elas precisam se dedicar muito mais a uma comunicação dentro daquela relação. Perfeito. Então, gente, isso é uma regra, tá? Vou até falar aqui pro Walter. Tem que ter diálogo, tem que ter comunicação. Um relacionamento é sobre isso. É a dois, é um diálogo. Se isso não existe, fica muito difícil de ser bem sucedido. Pode até durar muito tempo, né? Pode, tá? Mas pode não ser bem sucedido. A gente conhece aí vários casais que vivem anos, 30 anos, bodas, mas não se dão muito bem. Então, o diálogo ele é primordial para qualquer relação, seja ela amorosa ou seja de amizade, familiar, tá bom? Vamos continuar. Então, acho que para finalizar, a não ser que você tenha mais algo a falar, como é que a ciência ela entende, ela explica o assexual, já que não é sobre libido, não é sobre. Olha, muito né, dessa explicação ela veio especialmente pela própria comunidade assexual. Quando a gente está falando de entender a sexualidade, a gente está falando de um enfrentamento inicial a uma entendimento majoritário dentro das teorias mais correntes da sexualidade. Então, pessoas sexuais durante muito tempo foram vistas como uma não possibilidade ou como pessoas que eram doentes. A academia, né, a ciência só passou a considerar a sexualidade como algo concreto quando pessoas assexuais decidiram elas mesmas começarem a produzir teorias para se justificarem. Né? E como a gente explica hoje de um modo científico, né? Não gosto muito dessa construção, mas vamos continuar assim. A sexualidade, nesse caminho que eu expliquei. A Uhum. gente diz que as assexualidades são ausência, em algum nível, dessa atração sexual. E que a atração sexual, ela está dentro desse processo. Você tem libido sexual, desejo sexual, formando finalmente a atração sexual. Então a gente fala, olha, é aqui, dentro desse estágio, né, que você está apontando que pessoas sexuais passam a existir. E por quê? Porque, olha, né, você tinha até lá pessoas que diziam, isso é uma impossibilidade. Pessoas sexuais estão aqui. E você diz, mas então, né, essas pessoas estão aqui porque elas estão traumatizadas, elas não conseguem ter relações, e você via, na verdade, o contrário. Pessoas assexuais formando relações, com relações complexas, tendo desejos, inúmeros desejos. Então, precisou-se ampliar a forma em que se entendia e se trazia a próprio entendimento sobre sexualidade. Eu acho que, na verdade, essa é uma contribuição incrível da assexualidade para entendimento da sexualidade em si. Eu acho bem. Sim. E aí, eu meio presa, ficar falando sexualidade, sexualidade, a sexualidade vai deixar muito confuso. Mas é isso, acho que uma das principais contribuições da sexualidade é um entendimento maior e mais profundo sobre a própria forma que a sexualidade funciona. Que massa, legal. Walter, que aula, viu? Assim, as pessoas comentando, todo mundo participando, tô adorando. Teve uma menina que disse, deveria ter mais vezes.
Não é sempre com o Walter, né? Mas tem todo mês, tem Quarta Legal, a gente sempre se preocupa em trazer um tema assim atual e que tire dúvidas mesmo da população. Então não é só para LGBT, né? A gente é um canal, é uma ONG de que luta pelos direitos humanos LGBT, mas não é só para LGBT. Pode enviar para os seus amigos. Daqui a pouco a gente vai chamar outro convidado e a gente vai poder falar além do assexual do gênero fluido também, então ainda dá tempo. Vamos estourar esse tempo aí do Instagram e agradecer, né, Walter? Se eu soubesse que você era tão maravilhoso, já tinha te chamado outras vezes. Foi uma aula mesmo. Muito obrigado, Felipe. Bom, é isso. Aproveitar e falar, olha, gente, né, quem quiser saber um pouco mais sobre a sexualidade, eu pessoalmente sou integrante do coletivo que fala só sobre a sexualidade, coletivo Abraço, então é isso. Qual é o Instagram de vocês? Coletivo Abraço. Coletivo Abraço. Vou colocar aqui para quem se interessar seguir lá, tá? Tá certo. Então é isso. Obrigado, Walter. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Será que eu tenho que tirar você? Eu não sei. Tem. É? Tá. Então, pera. Pronto. Gente, que legal, né? Vou colocar aqui o Instagram deles. Coletivo Abrace. E aí, quem tiver interesse, segue lá. Gisele já segue. Parabéns, Gisele. Gisele, segue a gente também, que todo mês a gente tem uma live dessa, tá? E aí eu acho que você vai gostar muito. Agora vamos convidar o Breno Rosostolato, que ele é psicólogo e vai trazer também, além das questões que a gente falou, a gente vai entrar um pouquinho mais agora sobre o gênero fluido. Olá, Breno, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom por aqui também. Você quer se apresentar Ótimo, pro que bom. pessoal, pra gente? Lógico, com o maior prazer. Antes de mais nada, antes de eu me apresentar, deixa eu só comentar que eu realmente sou apaixonado pelo Walter, porque é uma inteligência e uma eloquência falando, explicando as coisas que nós ficamos contagiados, envolvidos, né? A fala dele é Sim, sempre ótima, aprendo muito com ele. muito bom mesmo. Isso vocês psicólogos poderiam responder melhor? Não, nossa, você respondeu perfeitamente, né? E recomendo, viu, a Coletiva Abrace, não só a Walter, mas é uma lição, né? Para quem quer realmente conhecer sobre a sexualidade, é o canal de referência, né? É o grupo de referências que debate sobre a sexualidade com primazia, né? Maravilha, maravilha. Então, Breno, Bem, se apresenta pra gente. deixa eu falar um pouquinho de mim. Boa noite, prazer a todos. Eu sou o Breno Rosostolato, eu sou psicólogo que esse ano, inclusive, fazendo as contas aqui, outro dia eu estava falando isso com uma paciente, eu sou psicólogo, esse ano completo 22 anos de clínica, então já tem algum tempinho aí na estrada Uau, e é uma trajetória, né, que a gente vai aprendendo muito, a gente aprende muito com nossos pacientes, e esse processo da clínica tem sido sempre muito enriquecedor para mim. Eu sou professor universitário, né, coordeno um curso de medicina sexual, que inclusive neste exato momento está tendo aula lá no curso. Eu sou um dos coordenadores do curso, né, dou aula em várias faculdades aqui em São Paulo sobre psicologia, né, e aulas de pós-graduação em sexualidade, né, e aí eu trabalho em paralelo a tudo isso, junto com o processo de pesquisa, né? Eu sou escritor e publiquei recentemente um livro sobre violência de gênero e sim. participo de um grupo, né, de estudos, que é a da SBRASH, a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Sexualidade Humana, que eu componho o comitê científico da SBRASH, onde nós desenvolvemos pesquisas, estudos, publicações. Então, é um pouquinho a minha trajetória aí como terapeuta, como professor e como pesquisador da área da sexualidade. Sim, foi uma correria, né? Conseguir um horário pro Breno hoje foi bem difícil.
Ô, Não, Breno, pior que, então aproveitando. Oh, pode falar. não, eu ia brincar. Pior que foi uma doideira mesmo, porque eu vou terminar aqui e já entro em aula depois, mas tá tudo certo. A gente já dá um jeitinho. Correria. Então, ó, desde já, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo. Você podia estar descansando, né? Ô, Breno, e aproveitar o gancho da última pergunta, que foi para o Walter, e já que você é pesquisador, ótimo, né? Você está super inserido aí na ciência, não no meio acadêmico. A pergunta foi como é que essa ciência ela entende e explica o assexual diante de tudo que a gente falou. Tá, pegando esse gancho final, né, do Walter. Primeiro que a sexualidade, a gente tem que entender, a sexualidade ela sempre existiu, né? A gente talvez nós não tenhamos relatos, né, em livros, não existe talvez relatos físicos, né, escritos, Sim, registros necessariamente sobre a sexualidade, mas isso se a gente pensar no ser humano, é notório, acho que é entendido, né? E é subscrito assim que o ser humano ele tem a prática sexual, mas muitas pessoas não se identificam, elas não possuem esse tipo de atração. Então, pensando numa construção social, a sexualidade é uma história que já vem sendo contada. A existência de pessoas assexuais, isso já existe. O que nós não temos são registros diretos, né, de pessoas, e que isso passa a existir com mais ênfase, os debates na sociedade passam a acontecer com mais ênfase quando, quando as sociedades elas vão se moldando e mudando suas mentalidades e debatendo mais sobre sexualidade. Não é à toa que nós estamos hoje discutindo sexo, sexualidade, práticas sexuais, identidade de gênero, orientação sexual, de uma maneira muito mais ampla, porque as mentalidades sociais vão se moldando à medida que as desconstruções, né, e os paradigmas, os tabus, eles vão sendo rompidos também. Então, nós estamos vivendo um momento de um debate muito mais aberto sobre sexualidade, e falar sobre a sexualidade possibilita, né, possibilita com que pessoas que passam a se identificar com essas questões, né, com conflitos, mas com as identidades e as questões relacionadas à sexualidade, as pessoas passam a se identificar com isso e, portanto, reconhecem uma existência, né, legitimam as suas expressões, legitimam as suas atrações ou as não atrações, e a partir disso elas se mostram, elas têm voz, né? Elas se posicionam também buscando, né, ter esse espaço na sociedade. Então, eu acho que isso é um movimento muito importante que a sociedade vem fazendo de possibilitar um debate democrático sobre a sexualidade sem tabus e sem restrições, muito embora a gente ainda viva muitas restrições, né, sim. resistências, né, movimentos de oposição, movimentos reacionários, mas ainda assim nós vivemos, nos últimos anos, cada vez mais uma exacerbação, né, do debate sobre sexualidade. E aí a sexualidade cientificamente, a gente vê que existe uma certa negligência, talvez. Eu vou até ser um Né? pouquinho enfático nesse tema, pelo seguinte. Por exemplo, se a gente voltar lá no Alfred Kinsey, que fez a escala, né, dos níveis de atração afetivo sexual, né, ou necessariamente de atração sexual, que ele vai de uma escala de necessariamente heterossexual e numa outra ponta, né, num outro polo, uma escala de homossexualidade determinada, então ele percebe uma graduação, né, de atração sexual entre um polo e outro. Então ele vai chegar a compreender também uma questão da bissexualidade, mas a própria sexualidade, ela não fez parte de uma investigação do próprio Alfred Kinsey, que é um nome cientificamente muito conhecido dentro dos estudos de sexualidade. Sim. Por que o Kinsey não olhou para a sexualidade? Porque ele, nas pesquisas sobre práticas sexuais, ele deu ênfase mesmo a pessoas que praticavam sexo. Então, aquelas que denunciavam nos seus questionários que não tinham a prática sexual, não tinham interesse
ou a atração, ele deixou de lado, né? Sim. Então, essas porcentagens que vão aparecendo, né, de 1%, se falava muito em 1% de assexuais, de pessoas assexuais. 1% eram estimativas de época de pessoas que não foram estudadas. Por quê? Porque não tinham como atração, né, ou interesse à prática sexual. E que, portanto, as pesquisas deixavam um pouquinho de lado. Por isso que eu usei o termo negligência nesse sentido, né? Porque hoje se entende cientificamente como é importante você fazer estudos direcionados para as populações de modo geral, levando em consideração recortes específicos, recortes de gênero, recortes históricos, aspectos sociais, né, de relacionamento. Então, quando você Cultural, né? começa a fazer com aspectos culturais, e quando você começa a fazer esses recortes específicos, você começa a estudar, então, um grupo de pessoas que começam a legitimar e a falar, né, buscar e reivindicar o seu lugar na sociedade como pessoas que não têm atração sexual, seja de maneira total, parcial, circunstancial ou condicional. E aí eu não vou me repetir muito, porque o Walter deu uma aula, realmente. Mas é isso, eu acho que a ciência hoje, ela está se debruçando mais aos estudos da sexualidade, e olha, que eu confesso a você, Felipe, que ainda são estudos, são poucos estudos que nós temos sobre a sexualidade, né? Mas já tivemos avanços, né? Mas até por eu ser um pesquisador, eu vejo a necessidade ainda de desenvolvermos cada vez mais pesquisas sobre a sexualidade, gênero fluido, então, que nós vamos debater. Os estudos sobre gênero fluido são ainda menores, né? São ainda mais escassos, porque você não encontra mesmo, né, em bibliografias, pesquisas específicas. Você vai, às vezes, encontrar de forma muito espaçada e, geralmente, pesquisas de fora, né, em outros países. Aqui no Brasil, que, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura da pesquisa, né, e, inclusive, nós temos tido aí péssimos exemplos de questionamentos e sobre a própria ciência, né, a ciência sendo questionada e quase invalidada. A gente percebe como o Brasil, né, como o país, ele precisa também avançar a esses estudos e ampliar o seu debate sobre as questões de sexualidade, né? Perfeito. Estudos de gênero, a gente se depara, por exemplo, em vez de a gente falar sobre estudos de gênero, nós estamos aí ainda tentando estamos tentando ainda debater sobre as ideologias de gênero, né, que são conceitos que vieram a distorcer totalmente os estudos que são feitos sobre gênero, né? Sim, Então, ainda nos deparamos ainda com movimentos contrários a essa ampliação, né, de conhecimento. Mas estamos caminhando e continuaremos. Graças à comunidade também, né, que se identifica e busca isso para si. Porque, veja, o próprio Walter falou, né, enquanto isso não era estudado, porque não é de interesse. Quando a gente pensa numa população 10% só que se sente dessa forma, é até comum que isso fique de lado, né? Então, se identificarem, buscarem aí o que vocês sentem, o que vocês desejam, se autoconhecer, para que a gente consiga cada vez mais ter avanços nesse sentido, né? Exato, exato. Pensando assim, eu já te chamar de Walter, olha lá, você é tão maravilhoso quanto. Ô, Breno, e pensando assim, eu pensei na etimologia, né? O assexual é aquele que não há reprodução assexuada por causa do A, né? E inclusive, até cuidado daí. É bom a gente até tomar cuidado com o termo e a gente pontuar isso adequadamente, porque não é assexuado, né? É Sim, assexual. Assexuado é um sexuais envolvidos, então plantas e outras espécies têm
a reprodução assexuada, mas nós estamos falando de assexual, enquanto identidade, né, enquanto percepção, a leitura que as pessoas fazem a partir de si. Então, é sempre importante. Então, Eu achei legal você até ter falado assexuado, porque isso é muito comum, né? As pessoas falarem, então, peraí, você não gosta de sexo? Então você é assexuado. Né? E eu acho que é importante a gente se atentar a essas terminologias, né? Aos conceitos, porque isso diz muito, né? Até o próprio o mau uso, né? O uso inadequado de algumas terminologias demonstram também o quanto a gente precisa avançar, né? No diálogo, né? Divulgar, né? Construir conceitos, porque as pessoas necessitam mesmo, né? De um entendimento mais ampliado sobre algumas coisas que, como a sexualidade, ainda geram muitos questionamentos. Sim, sim. Então, quando veio o convite, né, eu até fiquei, nossa, gente, mas é um assunto muito complicado, assim, eu não sei se eu vou ter essa propriedade toda, vamos convidar um assexual, vamos convidar um gênero fluido, e aí a dificuldade de encontrar, né, alguém que fale bem, e encontrar o Walter, maravilhoso, encontrar o Breno também, que é um professor, um pesquisador perfeito, para que eu tô adorando, também é uma aula até para mim, tá? Então, assim, Imagina, aprendemos juntos. Isso. Eu fiz aqui um contraponto das perguntas que eu fiz para o Walter para que fique jogar também com o gênero fluido, tá? E aí, começando, como é que eu sei, né, o que é o gênero fluido, na verdade? Só para começar. Tá. Eu quero fazer também uma outra ressalva. Ok. Eu acho que é importante eu marcar, né, também quem eu sou. Eu sou Breno Rosostolato, mas eu sou uma pessoa, eu não sou não binário, né? Eu sou uma pessoa binária, inclusive. Sim. Que tenho questionado muito o meu binarismo nos últimos anos. Inclusive, até o próprio contato com o coletivo Abraça tem feito com que eu me questionasse sobre muitas coisas em mim. Eu estou num processo de desconstrução e de olhar constantemente para a minha masculinidade, para a minha identidade enquanto homem, né? E é esse processo de olhar para dentro que faz com que hoje eu não me sinta totalmente adequado, né, a uma ideia de masculinidade, ao que é esperado de homem. Então, eu não posso me dizer não binário, mas eu posso me dizer como uma pessoa binária bastante incomodada, né, com as normativas às quais eu vivo, né? Então, eu estou nesse processo. De Mas desconstrução, né? e agora isso tudo para chegar no começo da tua pergunta, né, ou da tua resposta, da resposta à tua pergunta. Para a gente falar em gênero fluido, a gente tem que voltar pelo menos em dois conceitos que são importantes. Eu digo dois que são talvez os principais, mas entre esses dois conceitos que eu vou voltar um pouquinho, nós vamos nos deparar com muitos outros que são igualmente importantes. O primeiro deles é falar sobre não binariedade, né? Então, gênero fluido é uma expressão, né? É uma expressão e uma identidade de gênero dentro das leituras de gênero. Então, nós vamos voltar ao conceito de gênero, né? De não binário, e aí a gente tem que voltar, para a gente falar sobre não binário, a gente tem que voltar um pouquinho no conceito de gênero. Então, são esses dois conceitos que eu queria voltar: a não binariedade e o que é gênero. Vamos começar por gênero, porque, muito embora a gente vai ter inúmeras explicações, mas os estudos de gênero dentro de uma perspectiva das ciências humanas, então os estudos de gênero eles vão se basear nos recortes, né, nas relações entre homens e mulheres. Então tem uma leitura social, levando em consideração os momentos históricos, né, e todos os valores e as normas relacionadas àquele momento social, e o que isso vai influenciar, né, o que isso determina, tanto para homens quanto para mulheres. A partir desses determinismos e de todos esses valores sociais, históricos e culturais,
nós vamos pensar o gênero como aspectos, né, especificidades e normativas, tanto para homens quanto para mulheres. O que é determinante para se entender homem, o que se espera de homem e o que se espera de mulher, dentro dos estudos de gênero. Já aí a gente já se depara com um primeiro conceito de uma binariedade, ou seja, socialmente se pensa em dois gêneros, né? Se pensa em dois formatos de gênero, masculino e feminino, homem e mulher. Acontece que, à medida que a gente vai avançando nos estudos de gênero, a gente percebe que essa binariedade ela é determinada pelos aspectos culturais e por uma sociedade, né, que vai construindo normativas, né, do que se espera de um e de outro, de homens e mulheres, mas que, à medida que a gente vai avançando, a gente percebe uma variedade, uma pluralidade do ser humano que foge, que sai, né, se desloca da ideia binária, da lógica binária homem e mulher. Ou seja, se você pegar os dois polos, você vai ver que aqui, ó, entre homens e mulheres, aqui no meio, nós temos inúmeras outras identidades. E que precisam, portanto, ser legitimadas. Porque elas têm... não é só uma questão de ter voz, elas têm uma identidade. E elas precisam ser reconhecidas socialmente. Elas existem. Elas existem. Né? E a existência dessas existências, né? A existência dessas identidades, melhor dizendo, elas são a legitimação de que nós estamos muito além dessa binariedade, homem e mulher. Então, quando a gente vai pensar em gênero, que é uma palavrinha que hoje em dia aqui no Brasil até é muito endemonizada, né? Se fala em gênero, o pessoal fica até assustado, né? A gente vai perceber que gênero não tem nada de impositivo ou de determinante, mas tem muito a ver com uma desconstrução daquilo que historicamente sempre foi determinado para homens e mulheres, como comportamentos, como valores, como práticas sexuais, né? Então, dentro de uma lógica de gênero binária, o que se espera de homem? Que o cara, né, que ele seja forte, que ele seja destemido, que ele seja impositivo, que ele seja viril. O que se espera de uma mulher? Que ela seja, né, que ela seja frágil, que ela seja amorosa, afetiva. Mas essas lógicas, elas não expressam a verdade sobre o que de fato são as identidades. É muito mais do que isso. Então, papéis de gênero, estereótipos de gênero, eles vêm sendo desconstruídos cada vez mais à medida que a gente vai se aprofundando nesses conceitos. E quando a gente sai dessa lógica binária, aí é onde a gente vai se aproximando das pessoas não binárias, que era o segundo conceito que eu queria voltar. O que são pessoas não binárias? São pessoas cuja identidade de gênero, ela não é nem homem nem mulher, portanto nem masculino nem feminino. Pessoas não binárias, elas não vivem por essa lógica padrão normativa de que eu sou homem, eu sou mulher. Às vezes eu posso ser, né? Eu não sou nem 100% um nem outro, eu posso ser um pouco um, né? Ou um pouco outro, eu posso ser nenhum, posso ser os dois juntos. Então, essa pluralidade do ser humano que é fascinante, né? É por isso que a gente pensa em identidades sexuais, né? E é isso que a gente precisa discutir. Essa pluralidade, né? Para além desse binarismo. E aí, dentro das expressões, né? Dentro das pessoas não binárias, nós temos o gênero fluido, que são aquelas que vão transitar, né? Elas vão ter uma transição e uma vivência com os dois gêneros, né? Masculino e feminino, e isso não tem necessariamente uma ordem, né? Isso não tem a lógica que existe para o gênero fluido é a própria vivência da pessoa, ou seja, cada um vive à sua maneira, né? Então, hoje eu posso me sentir homem, né? Estar mais próximo de um gênero masculino, mas amanhã eu posso, de repente, me sentir um pouco mais próximo do gênero feminino, e a medida sou eu que dou. É a minha experiência, é a minha vivência, né? Portanto, é também uma outra lógica que é importante a gente marcar, que as vivências, elas são individuais, né? São individuações, aí, como o Jung falava,
são questões individuais, onde cada um vai construindo a sua lógica, a sua percepção de si, e isso não pode ser também totalitário, porque quando a gente fala em vivências, são individualizações, né? As pessoas, elas vivem isso de forma particular. Claro. Então, o gênero fluido está dentro de uma não binariedade. Uhum, sim. Tá, então você já responde que não precisa de um tempo, né? Para você saber se você é gênero fluido. Não tem um tempo, eu preciso ficar uma semana lá me sentindo homem, na outra semana mulher. Não, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Exato, exato, né? E engraçado que quando a gente fala em validação, né? Primeiro que a gente não precisa. O Walter falou isso, eu acho que foi uma fala do Walter que eu quero reforçar, porque isso é muito importante. Você, eu, ninguém, né? As pessoas que estão assistindo essa live, ninguém precisa a gente não precisa de uma validação para sermos quem nós somos, né? Como nós nos reconhecemos, como nós nos percebemos. O Walter falou isso e eu quero frisar isso, porque é fato. Muito embora a gente viva numa sociedade e nós temos o outro como um espelho, né? Nós buscamos referência e nós socializamos, mas existem processos subjetivos que são nossos, é do indivíduo, é do sujeito. Isso não está fora, isso está dentro. E são essas vivências que precisam ser olhadas com carinho, né, pelo indivíduo. Então, é a validação que ele dá para a experiência dele, né? É a maneira como ele lê a experiência dele, né? E como ele fala e como ele se reconhece a partir dela. É sobre individual, né? Com certeza. Tá. Então, o que seria, Breno, o gênero fluido? Gênero fluido, então, é a pessoa que vai fluir, né? E aí pega a própria terminologia, vai fluir entre um gênero e outro, né? E isso ele pode tanto fluir como ele pode ter uma vivência específica com os dois gêneros especificamente, mas isso é uma vivência do indivíduo. Dentro de uma lógica, quando a gente vai falar sobre gênero fluido, nós vamos falar dentro de uma lógica, de um guarda-chuva maior da não binariedade. Existem muitos outros gêneros, né? Outras expressões de gênero e outras identidades de gênero. Hoje em dia, não binariedade é sinônimo, por exemplo, em algumas literaturas a gente vai ver como gender fluid, né? Gender fluid como gênero fluido e o gender queer, né? Que é associado mais a pessoas não binárias, né? Tem algumas literaturas que a gente vai encontrar essas expressões. Então, gênero fluido está dentro da não binariedade e são pessoas que vão transitar, vão fluir entre um gênero e outro. Uhum. Quando eu penso isso, quando eu penso sobre isso, eu penso automaticamente lá em sexualidade, quando a gente fala de bissexual, de pansexual, e não necessariamente ele precise ficar os dois ao mesmo tempo, né? O bissexual ele pode se relacionar com um homem e namorar há anos com um homem e ser bissexual. E depois ele pode se separar, talvez, e namorar com a mulher. Então, é mais ou menos isso o gênero fluido também, Breno? Aí nós estamos falando, aí tem dois conceitos, né? Eu falei que a gente ia se deparar com outros conceitos, aí tem dois conceitos importantes, que é a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual, né? Sim. Identidade de gênero é como a pessoa ela se reconhece e a maneira, portanto, como ela se mostra, né? Ela se posiciona diante no mundo, né? Para as pessoas. Perfeito. Então, mas você entendeu a relação assim que eu quis fazer? Eu sei que é diferente. Perfeito, sim. E aí a orientação sexual é a maneira como a gente vai sentir atração sexual e afetiva, né, para pessoas do mesmo gênero, de gêneros diferentes, ou mais de um gênero independente do gênero, né? Então, é só para a gente diferenciar. Mas a lógica é essa. O gênero fluido, ela não precisa, por exemplo, se entende muito, né, por uma androginia. Se espera, né? Imageticamente se imagina, né? Se pensa que a pessoa que é gênero fluido é uma pessoa andrógena. Ela pode até se vestir de uma maneira, né? Ela pode ter uma expressão de gênero andrógena, mas não é necessariamente sempre assim. E mesmo não tendo uma expressão andrógena, isso não invalida o fato de ser gênero fluido, né? Assim como a pessoa bissexual pode se relacionar com homens, né?
e não necessariamente ter uma relação com outro gênero, mas ainda assim não tem a sua bissexualidade invalidada. Perfeito, perfeito. A gente tem que lembrar que a É, gente está falando de autodeclaração, né? Autoidentificação. Então, você se autodeclarar bissexual, assim como você se autodeclarar uma pessoa não binária, é a expressão, né? É a leitura que ela está fazendo dela e a maneira como ela quer ser identificada. É autodeclaração. sim, Então, isso tem que ser sempre validado. sim, com certeza. Vai ter alguma diferença quando a gente fala de não binário e gênero fluido? Não, não, porque é um conceito dentro do outro. Agora, o que vai diferenciar é justamente as pessoas binárias, né? Que são aquelas que necessariamente vivem ou como homens, masculino, ou como mulheres e feminino, né? Então, dentro da identidade de gênero, se a gente for pensar nas pessoas trans, sejam homens trans, mulheres transexuais, você vai ter dentro da transexualidade, né, ou diante da transexualidade, você vai ter aqueles que têm uma expressão, né, se reconhece de forma mais binária, e aquelas que não se reconhecem pelo binarismo e são não binárias. Então, existem pessoas que vão se identificar de fato como homens, como mulheres, e ok, tudo bem, né? E aqueles que não se sentem, não se sentem adequados, não se sentem envolvidos, convencidos, ou não conseguem se relacionar com aquele gênero. Então, não se sentem nem homem nem mulher. Então, o que a gente vai ter dentro de uma identidade de gênero e de uma transexualidade, por exemplo, é pessoas que são binárias e pessoas que são não binárias. Mas dentro das expressões não binárias, nós temos o gênero fluido. Sim, sim. Então a pessoa gênero fluido, ela pode ter a sexualidade fluida também, né? Sim, pode, né? Assim, ela pode ter essa fluidez sexual, lembrando que fluidez sexual também não é uma vivência para todos, né? Não é porque a pessoa é gênero fluido que necessariamente já se imagina que ela vai se relacionar com todo mundo. De repente, não, né? Vai depender muito do referencial dela, enfim, das identificações dela. Mas ainda assim, a gente tem que olhar sempre para o indivíduo, né? E, Com enfim, e certeza. respeitar a maneira como ele se identifica, como ele vivencia, inclusive, seus desejos, suas práticas sexuais. E aí eu acho que é importante repetir que o gênero fluido, ele é diferente da orientação sexual. Não é porque é gênero fluido que vai ser hétero, vai ser gay, Não. Cada um tem a sua, né? Sim, a pessoa que é gênero fluido, ela pode ter vivências, né, relacionamentos heterossexuais, ela pode ter relacionamentos homossexuais, ela pode ter relacionamentos bissexuais, pansexuais, mas é a maneira como ela vai vivenciar também esse desejo, essa sexualidade fluida, né? Então, vamos pensar, uma pessoa gênero fluido. Hoje eu me sinto homem e estou mais próximo do gênero masculino. Hoje eu me reconheço como gênero masculino. Mas eu expresso a minha atração sexual por um outro homem, né? Certo. Imaginando esse formato. Qual é a minha orientação sexual aí? Né? Fazer uma provinha para o pessoal, inclusive, que está assistindo a gente. Hoje eu me identifico como homem, eu sou gênero fluido. E hoje eu me reconheço dentro de uma perspectiva, né, de um gênero masculino. Mas eu projeto, né, a minha atração sexual por um outro homem. A minha orientação sexual é homossexual, né, porque eu estou me relacionando com alguém do mesmo gênero, né? Mas eu vivencio a minha identidade de gênero mais próximo de um gênero feminino, mulher. E e tenho esse desejo, essa atração projetada a um homem. Qual é a minha orientação sexual? Hétero. Então, percebe que essa fluidez sexual, e isso que eu estou chamando de fluidez sexual, isso pode variar muito, mas vai depender da experiência de cada um, né? E de como cada um Perfeito. também expressa essa sexualidade. Perfeito. E eu ainda responderia assim, Bruno.
Se você, a não ser que mude com o tempo, né? Que é possível, você é hétero, né? Para a primeira pergunta. Para a segunda, homo. Então, a não ser que mude, tá aí, né? Isso é muito fluido, isso é de pessoa para pessoa, não é cristalizada. A sua vida inteira você vai ser hétero, a sua vida inteira você vai ser homo. Não. Não Não precisa desse mesmo. rótulo, né? Você sabe que agora você falando sobre heterossexualidade, tem até uma outra coisa bastante interessante. A gente fala muito das identidades de gênero, de orientações sexuais, a gente fala muito sobre homossexualidade, a gente fala muito sobre bi, sobre pan, sobre poli, sobre a sexualidade. E a gente, às vezes, a gente não olha, a gente não revisita a heterossexualidade, né? A própria definição de heterossexualidade também, ela precisaria ser repensada. Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma definição hoje sobre heterossexual, é aquela pessoa que tem atração sexual por alguém, né, por pessoas do gênero oposto. Olha a palavra oposto. Isso já tem algumas implicações na palavra oposto. Porque não é o oposto, né? Não é só o fato de ser uma mulher cisgênera. Se este homem, por exemplo, ele ter uma atração sexual por uma mulher trans, ele vai deixar de ser hétero? Não. Afinal de contas, a mulher trans é uma mulher, não é? É. Então, talvez a definição de heterossexualidade não seja a atração sexual pelo gênero oposto, mas por gêneros diferentes. Isso. Isso me assusta muito, porque para mim é algo tão simples de se entender. Mas você sabe que eu já tive gente indo ao consultório só para saber isso. Eu fiquei, nossa. Sim. Mas isso é legal, Felipe, porque eu acho que a psicoterapia. Eu sou terapeuta sexual, né? Além da minha formação como psicólogo, eu sou terapeuta e educador sexual. A psicoterapia, ela muitas vezes, numa terapia sexual, ela tem uma função também de ser psicoeducativa. Eu acho que quando a gente pensa em sexualidade, a gente tem que educar, né? Alguém aqui até fez essa menção sobre educação, um comentário falando sobre educação, e eu concordo muito com a pessoa que ela fala assim, tudo passa pela educação. Passe mesmo. Né? Se eu não me engano, hoje é o dia da educação, inclusive, né? Nossa, parabéns! E é bom a gente, inclusive, deixar isso marcado também, porque nós vivemos num momento onde a gente precisa cada vez mais reforçar, fortalecer a educação, porque é a educação que nos transforma enquanto indivíduos e sociedade. Né? Por que será que nós estamos falando sobre ideologia de gênero? Por que será que nós estamos questionando e invalidando ciência? Porque talvez a educação esteja fraquejando, esteja enfraquecida. Então, daí a importância da gente entender o valor, de fato, né, do que é a gente educar, do que é a gente construir conhecimento, do que a gente reconhecer diferenças e aprender com essas diferenças, da gente ouvir o contraditório, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade também que você não pode contradizer a opinião do outro, você tem que, né, parece que é uma massa que precisa pensar juntos. Não, mas nós pensamos diferentes, nós temos que legitimar essa diferença. Isso tudo é uma psicoeducação. Quando chega alguém no consultório querendo saber sobre sexualidade, muitas vezes o terapeuta ele tem que ter essa preocupação de entender primeiro qual é a perspectiva daquele que fala, né, de que lugar que ele sai, né, da onde sai aquela fala, aquela opinião, e a partir disso fazer contrapontos. São esses contrapontos que vai criando, né, uma construção de conhecimento, e é isso que eu chamo de psicoeducação. Essa troca que muitas vezes a gente tem no consultório. Então, é legal quando você fala assim, pô, tem gente que chega com essa dúvida. É isso, né? Às vezes o cara ele não está ali para necessariamente falar de um trauma. Ele está ali para falar de uma questão dele que ele tem dúvidas. E tá tudo certo, né? Vamos falar sobre essas dúvidas. Isso, e o Walter pontuou até, né? Não é sobre trauma, tá? É sobre a sua vivência. Acho isso muito bacana. Então, parabéns pelo Dia da Educação, você como educador, né? E é sobre isso. Eu fico pensando quem é que ganha com a falta de educação, né? Quem é que tem ganhado esses anos todos? Então, a gente tem que bater nessa tecla da educação, tem que ter que quem ganha com a educação é a gente. Somos nós. Exato. E eu acho que a gente precisa olhar muito para isso. Você tá vendo? A gente não planejou, mas a live caiu justamente num dia bastante importante, né? Olha aqui,
tudo, né, o universo conspirando sempre muito a favor, tá vendo? É verdade. Breno, nosso tempo está quase estourado. Eu queria ainda fazer uma perguntinha, mas eu acho que não vai dar. Então, eu quero que você agradeça primeiro e faça seus agradecimentos, suas considerações finais, e se der tempo, eu pergunto. Tá bom. Não, eu só queria agradecer o convite. A gente tinha, nós já tínhamos feito esse contato de algum tempo e eu fiquei preocupado que eu não conseguisse, mas eu queria muito participar da live, porque eu acho que sempre que me convidam para falar sobre sexualidade e as questões relacionadas à sexualidade, para mim é sempre um prazer. Acho que a gente tem que mesmo construir esse conhecimento juntos. E eu queria muito participar da live. E eu estava preocupado que eu não conseguiria. Então, super agradeço pelo convite. Que bom que deu tudo certo, né? Foi brilhante. Obrigado, Felipe. Espero ter né, conseguido responder. E ainda assim, sei que não respondi com tanta propriedade, porque não é uma vivência minha, necessariamente. Então, peço desculpa também por conceitos que talvez eu não tenha me aprofundado, mas ainda assim foi um momento muito agradável de troca com todo mundo. Foi ótimo, Obrigado. adorei também. Eu que agradeço. Acho que todo mundo gostou também. Só comentários positivos. Então, vamos lá para a última perguntinha, para a gente não estourar o tempo? Tá bom, vamos lá. Pronto, aqui foi um rapaz que mandou aqui mesmo, perguntando diretamente para você, Breno. Ele falou Bruno, mas é Breno. Breno, o que você acha da possibilidade de todas as orientações sexuais serem, de certa forma, fluidas? Olha, você sabe que eu diria para você que eu estou bastante inclinado. Qual é o nome dele? Raimundo. Raimundo, eu estou bastante inclinado a concordar com essa ideia. Você sabe que talvez num cenário, um cenário mais plural, né? Quando a gente pensa na pansexualidade, que são pessoas que têm atração afetivo sexual por pessoas independentes do gênero, eu acho isso tão verdadeiro, né? Eu me atraio, eu me relaciono com pessoas independente do gênero. Isso seria um cenário bastante legal, né? Eu acho muito positivo. Eu vejo pessoas, né? E eu não estou vendo rótulos, não estou vendo determinações, não estou vendo aspectos específicos. Estou vendo pessoas. Ainda não é assim porque nós precisamos de representatividade, mas eu acho que a fluidez sexual, ela é uma possibilidade, né? Por exemplo, se a gente pensar na própria heterossexualidade, e me permitam insistir nisso, porque eu acho que a gente fala muito sobre questões LGBTQIA+, e a gente tem que olhar, às vezes, para onde está as maiores normatizações, né? Heteronormatização, sexonormatização, amatonormatizações. Isso tudo está dentro de uma lógica muito heterossexual, né? Então, por exemplo, existem pessoas heterossexuais que se autodeclaram, né, se identificam como pessoas heterossexuais, que têm vivenciado, por exemplo, atrações, às vezes, com uma certa variabilidade. Então, existe um termo hoje que é o heteroflexível. Existem estudos que vão falar sobre uma heteroflexibilidade, assim como tem homoflexibilidade. Sim. Existem implicações relacionadas a isso, mas de um modo geral, são pessoas heterossexuais que têm, né, desejo, né, em experiências e vivências para além da heterossexualidade. Então, rompe um pouco com essa normativa heterossexual e conseguem ter relações, por exemplo, com outros homens, né? É daí que vem, por exemplo, a ideia de broderagem, né? Então, homens que têm, né, afeto um com o outro, faz parte daquele jogo de sedução, daquele jogo erótico, brincadeiras sexuais. É uma permissão, né? E é uma permissão que a pessoa se dá, né, Breno? Sim. Né? Homens, inclusive dentro de uma lógica heteronormativa, que estão cada vez mais praticando o pegging. Já o pegging é a prática do sexo anal, no qual a mulher ela penetra o seu parceiro. Né? Cada vez mais homens chegam no consultório, por exemplo, e em algum momento falam: pô, eu tenho prazer pelo cu. Né? Uhum. E é uma delícia. Minha parceira me lambe, ela me penetra e eu acho um barato. Eu falo, que legal, né? Porque até não muito longe, há 30, 40 anos atrás, era inimaginável um homem falar, né, sobre o prazer anal, né, sentir prazer pelo ânus. Jamais.
né? Porque o ânus, além de ser parece que está fora do corpo, ele é um lugar do sujo, do pecaminoso, do Sim, fraco, né? E homens heterossexuais se afirmando a partir dessa prática sexual também. E qual o problema? Então, claro. eu concordo, viu, Raimundo? Eu acho que fluidez sexual, ela é talvez interessante, né? Mas eu acho que para cada um que se entende ou que percebe que talvez isso faça sentido para ele. Eu acho que não é para Perfeito. todo mundo, mas eu acho bastante interessante, sim. Perfeito. O Raimundo ele disse que já foi seu aluno na Unisal. Olha que legal. Oh, prazer. Agora eu sei agora quem que é. Sabe, né? Ô, Raimundo, Então, para saudade. mim é tão lógico, né, que esse prazer anal seja sentido no homem, já que o ânus ele contém ali zonas erógenas muito fortes que vão sim dar prazer. Então, se permitam, Exato. homens, o prazer anal. E vamos combinar, né, Felipe? Tendo o Freud também como respaldo teórico, porque eu não estou falando isso, o Freud já falava isso lá atrás, quando ele vai falar das fases da sexualidade infantil, ele vai falar Clássico. da fase anal. O Freud já dizia sobre esse prazer anal. Então, Pois né, é. não sou eu que estou dizendo, isso já tem sendo estudado já há algum tempo. Pois é, muito tempo, né, Breno? Breno, muito obrigado. Foi muito gostoso conversar com você. Eu espero poder te encontrar Prazer todo meu. mais vezes. Já vou seguir aí também. Que Por favor. pessoas assim, que levam educação, conteúdo de qualidade para a população, elas têm que ser, sim, valorizadas, tá? Então, meu muito obrigado em nome da Astra. E a gente se vê por aí, tá bom? Com certeza. Sempre nos encontramos. Um abraço a todos, boa noite e até uma Um próxima. abraço, Bruno. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Gente, eu quero frisar aqui mais uma vez que a live vai ficar assim gravada. Ela fica no IGTV. Tem uma abazinha de séries que você pode conferir lá. É, tanto essa live quanto todas as outras que já foram, já passaram por aqui, todos os convidados. Lá tem os detalhes de cada convidado. Então fiquem à vontade. Para quem não assistiu hoje, manda para o colega que pode assistir amanhã, pode assistir outro dia. Indica nosso canal. E mês que vem tem mais, tá bom? Fiquem ligadinhos aí que em breve a gente solta o novo tema. Um abraço a todos e até mais!